7 de maio de 2021. Muito obrigado a você que está acompanhando o Tarô Brasil, essa experiência que nós temos desenvolvido de comentar o noticiário brasileiro a partir dos arcanos maiores do Tarô de Marsella. De segunda a sexta-feira, eu seleciono uma matéria publicada em algum jornal brasileiro e a partir de uma tiragem de cartas, eu procuro desenvolver um comentário, uma reflexão. Hoje, como é o último episódio da semana, eu quis mudar um pouco o assunto e por isso a matéria que nós vamos comentar foi publicada na tarde de ontem no Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, assinada pela jornalista Marina Consiglio. Vamos lá, a manchete. Quem é o artista que postou o meme de Britney surtada no Instagram do MAC, Museu de Arte Contemporânea, USP, Universidade de São Paulo? Gustavo Von Ra causou rumores de que a conta do museu, um dos mais tradicionais de São Paulo, tinha sido hackeada. Vamos à nossa tiragem. Baralhar mais um pouco. Para essa tiragem, nós vamos utilizar a mesma estratégia pré-estabelecida que tem sido usada até agora. A primeira carta vai ser relativa à situação. A segunda carta vai ser o elemento central da nossa reflexão. E com a terceira carta, nós vamos tentar apontar transformações, ações possíveis. Vamos ver o que o tarô nos trouxe hoje. Como primeira carta, situação, Arcano 4, o Imperador. Como elemento central da nossa reflexão, nós teremos o Arcano 19, o Sol. E como terceira carta da nossa tiragem, relativa à ação, transformação, Arcano 11, a Força. Vamos à nossa reflexão. Então nós estamos concluindo uma semana bem difícil, né? Ontem ainda nós tivemos esse acontecimento horrível, essa chacina no Rio de Janeiro, que foi seguida de uma entrevista vergonhosa das autoridades policiais. Mas enfim, hoje nosso tema é outro. Eu inclusive já peço desculpas se eu não conseguir ser muito objetivo, porque o assunto é arte e a gente acaba levado pela subjetividade também. Pela segunda vez, nós estamos comentando aqui uma matéria que tem relação com a produção artística e pela segunda vez a tiragem nos trouxe o Arcano 19, o Sol. Hoje ele é o nosso elemento central. A arte para mim é mesmo o sol que preenche a nossa vida de significado, de sentido, de luz e de calor. Tem sido difícil ficar sem teatro, ficar sem cinema, ficar sem exposição, mas as brechas estão aí, estão aqui. Os espaços, ainda que virtuais, precisam ser ocupados, preenchidos. Não que seja de agora que a arte acontece no universo digital. Pelo contrário, muita coisa interessante vem acontecendo em vídeo, em artes visuais, em literatura, a partir da internet, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Eu já começo nosso comentário hoje com uma citação do Gustavo Von Ra, que foi autor da ação realizada no Instagram do Museu de Arte Contemporânea da USP. Aspas para ele. Sim, os museus migraram para as redes sociais, mas transformaram tudo em PDF. Fiquei pensando muito nisso, com a impossibilidade da experiência física. Não é só sobre meme. Eu achei muito interessante foi essa imagem, transformar tudo em PDF. No teatro aconteceu o seguinte: sem podermos apresentar no palco, com plateia, inicialmente o que rolou foi pegar as filmagens dos espetáculos
tal como foram concebidas para os teatros e jogar no YouTube. Ou mesmo fazer ao vivo, em live, mas quase igualzinho seria se estivesse sendo apresentado num palco, num teatro. Com o tempo é que os artistas começaram a pensar na especificidade da mídia, do veículo, no que poderia de diferente ser explorado no ambiente digital, virtual. E eu acho que é mais ou menos isso que o Gustavo falou. Eu acho até que esse PDF originário, ele tenha sido resultado foi de uma urgência. A gente precisava migrar para o ambiente digital, não sabia como. Foi ali improvisando, fazendo uma coisa ali sem experiência. Aliás, a gente segue inexperiente, mas vamos, como essas duas figuras, evoluindo. Como primeira carta da nossa tiragem hoje, nós temos o Imperador. É uma carta poderosa, estabelecida, principalmente estável. O 4, o número desse arcano, é um número relacionado à estabilidade. O Imperador está aqui bem confortável no seu trono, dono do poder, senhor de riquezas. E conforto, estabilidade, poder não são termos que condizem bem com o que a gente entende por arte. Sempre existiram os salões e os salões dos excluídos, sempre existiu o centro e a margem, e de repente todo mundo, artista consagrado, estreante, os teoricamente embasados, os que nunca pararam para pensar se o que estava fazendo era arte mesmo ou não, todo mundo ficou sem chão. E talvez de uma inércia, de uma instabilidade, a gente foi jogado numa travessia. Uma passagem bem complicada, como é a passagem dessas duas figuras aqui, do Arcano 19. Mas eu estou aqui falando igual um condenado e eu nem entrei realmente no tema da notícia. O Museu de Arte Contemporânea da USP tem um perfil no Instagram, mas que era alimentado com conteúdo relativamente tradicional. A agenda do espaço, informações sobre o acervo do museu, era basicamente um conteúdo informativo. Um belo dia, no final de maio, o feed do museu foi tomado por mosaicos, não só da Britney 2007, como fala o título da matéria que a gente está analisando, mas da Nazaré Tedesco, das Branquelas, da Grávida de Taubaté, entre outros ícones da internet, principalmente da internet brasileira. E na época que isso aconteceu, né, as primeiras intervenções, surgiu uma dúvida compartilhada se aquilo era uma intervenção artística ou se a conta tinha sido hackeada. Essa dúvida para mim já é de um valor enorme, assim, a dúvida é uma coisa muito maravilhosa, a dúvida é a própria pedra no meio do caminho, é a própria fonte do Duchamp. O que rolou no Instagram do Museu de Arte Contemporânea foi de fato uma intervenção do artista Gustavo von Rá, parte de uma mostra chamada Lugar Comum. Essa mostra ela seria física no museu, mas mesmo ela tendo sido adiada, essa ação digital foi mantida. E não sou eu que vou dizer se esse trabalho, a partir da apropriação de imagens, é ou não é arte. Na verdade, eu gosto até mais da pergunta sem resposta. Ou de ver gente respondendo negativamente também é muito bom. Isso não é arte! Porque isso é muito estimulante. Eu lembro do Jardim Magalhães, que é um cantor, um dos maiores malditos da música brasileira. Ele tem uma música que chama Gotham City, muitos devem conhecer. Quando ele apresentou essa música lá nos festivais dos anos 60, acho que é final dos anos 60, ele recebeu uma daquelas vaias homéricas, porque era uma música experimental, com guitarra elétrica, falando de Batman e de ditadura, tudo misturado. E até hoje, quando o Jardim vai apresentar essa música nos shows, ele fala, gente, por favor, me vaiem, eu mereço essa vaia. A vaia é estimulante. Eu vou fazer um gancho aqui com uma outra matéria também da Folha Ilustrada, assinada pelo Nelson de Sá e publicada na noite de ontem. Ela tem um título bem explicativo. Ilusão de que o teatro virtual é uma nova arte se esgotou na pandemia.
Olha, nessa matéria, o Nelson de Sá fala da mobilização do setor artístico, que ano passado conseguiu conquistar o apoio aos artistas durante a pandemia, na lei que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc. Fala dos fenômenos da live e fala também sobre a redução drástica de público que o dito teatro digital vem sofrendo. Ele cita também a suspensão por 3 anos do PROAC, que é um fomento artístico paulistano, se não me engano, não sei se é do estado ou da cidade, para falar do enfraquecimento do setor. Esse fomento foi suspenso por 3 anos e o Nelson vê nisso um sinal de um enfraquecimento, né, da mobilização, assim. Para o Nelson, o teatro tem se apagado. Eu sinto também que para as artes vivas, as artes da presença, o desafio desse momento é maior. Como carta relativa à ação, nós temos hoje o arcano 11, a força. Eu não sei quantos de nós vão tombar pelo caminho, mas a arte vai sobreviver. A arte vai encontrar novas brechas, novos espaços. E o teatro também. Essa carta simboliza uma potência animalesca, até sexual, uma criatividade profunda, um recomeço. De todos os animais que aparecem no tarô, é o leão que aparece aqui no arcano 11 e aparece também no arcano 21, o mundo, aquele capaz de devorar um ser humano. Mas essa mulher aqui, ela está em plena harmonia com essa criatura animalesca, com esse animal que poderia lhe oferecer perigo. Aqui ela se harmoniza com ele em plenitude. Eu vou citar um trecho da matéria do Nelson de Sá, também para nos animar um pouco. Não sei se nos anima ou se nos abate, mas acho, de qualquer forma, um exemplo interessante de retomar aqui. O paralelo histórico mais lembrado desde o início da pandemia é o da Peste Negra na Londres de Shakespeare, cujos teatros passaram 7 anos entre idas e vindas a partir de 1603. Companhias desapareceram, atores mudaram de profissão, mas Shakespeare aproveitou para escrever 7 peças, inclusive Rei Lear e Macbeth. Vamos em frente. Nessa jornada, o sol seguirá brilhando, há de brilhar mais uma vez. E eu quero aproveitar o final do episódio de hoje, que é o último dessa semana, para novamente agradecer a quem está acompanhando e dizer que semana que vem teremos novidades que eu acho que vão ser bem positivas. É isso. Muito obrigado a todos. Coragem. Um beijo.